No século XVIII, um filósofo suíço lançou um livro que abalou os alicerces do pensamento ocidental. Seu nome era Jean-Jacques Rousseau, e seu livro, Emílio, ou Da Educação. Nele, Rousseau fez uma afirmação tão simples quanto revolucionária: o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. A partir desse princípio, ele construiu um método educativo radical. A educação negativa: não devemos encher a criança de regras e dogmas. Pelo contrário, devemos proteger a criança da sociedade corruptora, deixar que ela aprenda pelos sentidos, pela experiência, pelas consequências naturais de seus atos. E qual o objetivo final? Formar um homem autônomo, guiado pela sua própria razão e por um sentimento interior divino, a sua própria consciência. Isso de fato soa nobre, soa libertador. E de muitas formas, o mundo moderno tem educado seus filhos, sob a sombra gigante de Rousseau. Mas hoje, aqui no Ciência e Bíblia, vamos fazer uma pergunta perturbadora. E se a premissa fundamental de Rousseau estiver errada? E se a Bíblia, um texto milênios mais antigo, tiver diagnosticado a condição humana com uma precisão tão grande que a filosofia não consegue alcançar? Já vá deixando seu like, para não esquecer durante o vídeo. E se ainda não for inscrito em nosso canal, não perca tempo. Se inscreva agora mesmo e ative o sininho para ser avisado dos próximos conteúdos. Bem, prepare-se para uma reflexão fascinante nos próximos minutos. Vamos colocar as ideias revolucionárias de Rousseau em um confronto direto com a sabedoria antiga das Escrituras. Vamos descobrir onde eles se encontram, onde se separam de forma irreconciliável. E o que isso significa para como educamos, como vivemos e como entendemos a nós mesmos. Toda a construção de Rousseau repousa sobre um alicerce fundamental: a bondade natural do homem. Para ele, a criança é uma folha em branco moral, mas inclinada naturalmente ao bem, para a naturalidade da piedade e da compaixão. E a maldade é, na verdade, um vício externo, uma distorção que a sociedade impõe. Agora, abramos o livro de Gênesis, o relato da queda. Adão e Eva no paraíso. Aqui já temos um contraste bastante radical. O ser humano é criado bom. Sim, exatamente a imagem de Deus. Mas algo fundamental acontece. A tentação não vem primeiramente de uma sociedade complexa, mas de dentro do próprio jardim, de uma escolha da vontade humana, contra o comando de Deus. Devemos perceber que o pecado, portanto, não é primeiro um acidente externo, é uma rebelião interna. O Salmo 51, de Davi, ecoa esse diagnóstico de forma brutal e pessoal. Eu sei que sou pecador desde que nasci. Sim, sou pecador desde que me concebeu minha mãe. O profeta Jeremias, no capítulo 13 do seu livro, pergunta: pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo mudar as suas manchas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Rousseau vê uma semente boa, corrompida pelo solo ruim. A Bíblia fala de uma natureza ferida, uma inclinação desalinhada. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, dá voz a essa guerra interior. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Faço sim o que detesto. Este é o primeiro grande abismo. Para Rousseau, o problema está fora. Para a Bíblia, o problema está dentro, no coração. Isso muda completamente tudo. Partindo de diagnósticos opostos, os métodos necessariamente divergem. Rousseau propõe educação negativa. Nos primeiros 12 anos, o tutor não deve instruir moralmente a criança. Deve, na verdade, protegê-la dos vícios sociais e deixar que ela aprenda pelas experiências diretas. Queimou a mão no fogo? Aprendeu que fogo queima. Quebrou janela jogando bola, fica sem a bola. É a pedagogia das consequências naturais. Suas próprias experiências ensinando de forma profunda para consolidar esse entendimento na mente do indivíduo. E aqui encontramos um ponto de ressonância inesperado e poderoso com a Bíblia. A carta aos Gálatas afirma: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esta é a lei da semeadura e do processo de colheita, uma consequência natural moral, inscrita no universo por Deus. A própria parábola do filho pródigo é um tratado rousseauiano bastante consistente. O jovem exige sua herança, abandona a casa, esbanja tudo e aprende a dura lição na pele. Na miséria, cuidando de porcos, a consequência natural o leva ao fundo do poço. E somente depois dessa experiência o rapaz se convence do mal da sua atitude. A Bíblia de fato valida o aprendizado pela experiência. Mas a Bíblia não para por aí. Enquanto Rousseau desconfia de toda instrução moral precoce, as Escrituras defendem e ordenam essa prática. O famoso verso de Provérbios 22:6 diz: instrua a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Em Deuteronômio 6, o mandamento é para que os preceitos de Deus estejam no coração dos pais e sejam ensinados, conversando a respeito deles quando estiver sentado em casa,
quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Para a Bíblia, a educação não é apenas proteger o indivíduo de uma sociedade má. A verdadeira educação é propositivamente encher o indivíduo com uma narrativa boa, com uma lei que liberta, com a história de um Deus redentor. É uma formação ativa da alma, e não apenas uma proteção passiva. E qual é o produto final da educação de Rousseau? Chama-se Emílio, um homem livre, autônomo, que obedece apenas à lei, que ele mesmo prescreve para a sua vida. Sua moral vem de sua razão iluminada e de sua consciência, que Rousseau chama de voz divina. No livro 4 de Emílio, Rousseau rejeita a religião revelada, com seus milagres e dogmas. Ele defende uma religiosidade natural, baseada na beleza, da ordem do universo e no sentimento interior. E é justamente aqui que chegamos ao coração do conflito. A Bíblia celebra a verdadeira liberdade. No capítulo 5 da Carta aos Gálatas, Paulo proclama: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas essa liberdade tem uma fonte e um propósito radicalmente diferentes. Jesus diz em João 8,32: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade não é a autonomia de criar a própria verdade. É a libertação pela verdade revelada em Cristo das correntes do pecado e da autoilusão. Romanos 6 apresenta um paradoxo que Rousseau jamais aceitaria. Vocês estão livres do pecado e se tornaram escravos da justiça. Para a Bíblia, a liberdade perfeita não é a independência total, mas a escravidão amorosa e voluntária a Deus, que é a fonte de todo bem. Quanto à religião natural, a Bíblia concorda que a criação revela o Criador. O Salmo 19 começa: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Romanos 1:20 afirma que os atributos de Deus são claramente vistos na criação. Mas a Bíblia insiste que isso não é suficiente. A revelação natural nos deixa sem desculpa, mas também não nos salva. Porque o nosso problema não é a falta de informação sobre Deus, mas sim a nossa rebelião contra Ele. Por isso, a carta aos Hebreus, no capítulo 1, declara: há muito tempo Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras, aos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a revelação especial, final e redentora em Jesus Cristo. É extremamente necessária. Rousseau aposta tudo na capacidade da consciência não corrompida. A Bíblia, na carta de Tiago, alerta que a própria consciência pode estar cauterizada, manchada, e que precisamos de uma consciência purificada pelo sangue de Cristo. Para Rousseau, a sociedade é essencialmente má, e para ele a solução é isolar Emílio o máximo possível, para depois reintroduzi-lo como um selvagem na cidade, um indivíduo incorruptível. A Bíblia tem uma visão muito mais complexa e realista. Sim, um mundo dominado por um sistema humano, em rebelião contra Deus, é bastante perigoso. Romanos 12:2 ainda adverte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente. Na primeira carta de João 2:15 temos a seguinte determinação: não amem o mundo, nem o que nele há. Mas a resposta bíblica não é exatamente para um isolamento solitário, mas sim para a transformação do indivíduo. Jesus, em sua oração sacerdotal em João 17, roga ao Pai sobre seus discípulos: não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E então os envia com uma missão: vão e façam discípulos de todas as nações. A comunidade dos crentes, a Igreja, é apresentada como uma nova sociedade, dentro da sociedade velha, um pedaço do reino de Deus na terra, onde uma nova humanidade redimida é praticada e demonstrada. A educação cristã, portanto, não é para criar um indivíduo autossuficiente isolado, mas sim para formar um discípulo em comunidade, um indivíduo preparado para viver no mundo como sal e luz, e sem ser consumido por ele. Então, o que podemos tirar desse confronto monumental entre um dos pais do pensamento moderno e a sabedoria eterna da palavra de Deus? Rousseau acerta em alguns pontos cruciais. Ele nos alerta para a influência corruptora de certos valores sociais. Ele valoriza a experiência e as consequências, como professoras efetivas. E também reconhece um anseio pelo divino e por uma lei interior. Mas ele erra no diagnóstico fundamental. Ao transferir toda a culpa para a sociedade, ele acaba nos absolvendo da responsabilidade mais profunda, enquanto que a Bíblia, com sua doutrina do pecado original, é mais realista. Ela nos mostra o espelho mais verdadeiro. Ela nos mostra que o problema principal está, na verdade, dentro de cada um de nós, e ao fazer isso, as Escrituras apontam para a única solução, que Rousseau nunca poderia conceber. Não é exatamente a educação que protege o indivíduo da corrupção, mas sim a redenção que transforma o coração corrompido. Isso muda radicalmente nossa visão de educação, seja de nossos filhos ou de nossa própria alma. Não se trata apenas de criar ambientes puros
ou de confiar no desenvolvimento natural. Trata-se de proclamar ativamente uma narrativa diferente, a narrativa necessária e fundamental do Evangelho. Precisamos apontar para Cristo como o único que pode curar a doença do coração, que também Rousseau conseguiu identificar, mas que não teve a capacidade de curar. A educação que emana da Bíblia é, portanto, ao mesmo tempo mais humilde, pois reconhece que não podemos, por melhor método que seja, produzir um coração novo. E também é uma educação mais poderosa, pois invoca a graça de Deus para fazer uma transformação impossível. Se você tem a preocupação de ensinar como pai ou como professor, ou simplesmente você é alguém em busca de entender a condição humana, essa é de fato uma reflexão vital. Ela nos convida a abandonar o utopismo ingênuo, de acreditar que ambientes perfeitos criam pessoas perfeitas. A palavra de Deus nos convida a abraçar a esperança realista de que somente em Cristo, pessoas transformadas podem começar a criar ambientes mais saudáveis. Obrigado por embarcar nessa reflexão profunda conosco. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Qual desses dois diagnósticos, o de Rousseau ou o da Bíblia, você acha que melhor explica o mundo ao seu redor e os conflitos dentro das pessoas nesses tempos modernos? Lembre-se sempre, a verdadeira educação começa quando encontramos aquele que não apenas nos mostra o caminho, mas que é o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida. Até os próximos vídeos.